Boa tarde, turma! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, né? Nós vamos estar retomando aí, finalizando o nosso capítulo das experiências, né? Do ciclo da água. Então, hoje nós vamos retomar um pouquinho sobre a transpiração que nós já lemos no último vídeo. E a tia Marcela separou 2 vídeos para mostrar 2 experiências para vocês, tá? A primeira experiência, vocês vão observar a transpiração da planta. Então, como que ocorre? Então, abram a apostila de vocês na página 282, tá? Então, acompanhe agora o vídeo com a tia Marcela e depois a tia Marcela e vocês juntos vamos fazer, então, as questões. Vamos lá. 284 a página, tá, turminha? Primeiro, temos que molhar a terra em que a planta está, tomando cuidado. Então, turminha, tá carregando o vídeo, né? Vocês aqui vão molhar, né? Quem for fazer essa experiência, na verdade, nós vamos fazer assim que retornarmos. Então, o saco plástico, a gente cobre uma parte da planta. Depois que o plástico estiver colocado, a gente fecha. Amarre. Ó, amarra muito bem aqui. Lembrando que a planta deve ficar em um local quente e iluminado por aproximadamente 1 hora. Então, 1 hora deixa num lugar quente, tá? Iluminado. Sol forte que não esteja nublado. Tá? Não pode ser num sol muito forte. Então, vamos ver o que aconteceu depois de 1 hora. Olha só. Podemos observar as paredes internas. Então, turminha, olha só que formou. A planta suou, né? Ela transpirou. Então, olha as gotinhas de água, gente, na tela, como que ficou, né? Condensaram. Isso. Então, agora, turminha, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar aqui, ó, pra gente poder responder. Então, o que a gente observou dentro do saco plástico, né? Então, dentro do saco plástico, a gente observou que apareceram gotinhas de água na parte interna do saco plástico, tá? E por que isso aconteceu? As gotinhas de água que surgem no saco plástico são resultado da transpiração das folhas, tá? Então, a gente observou, né, que apareceram as gotinhas de água, né, que a tia Marcela mostrou para vocês, né? E aí, isso se deu pelo suor, né? Que a gente não fala suor, a gente fala transpiração da planta. Tudo bem? Então, aí vocês vão, né, pegar a apostila de vocês e vão anotar, tá? E aí, depois vocês conferem se anotou direitinho que a tia Marcela passou aqui, tá? Amanhã eu coloco, tá? Essas páginas para vocês conferirem com mais tempo, tudo bem? Então, vocês podem ler aqui depois, tá? Junto com o papai e com a mamãe, você sabia que é uma curiosidade, tá? E agora nós vamos para o segundo experimento do dia, né? Que é como que a gente consegue deixar as flores brancas coloridas, né? Vamos ver o que acontece. Depois a gente volta para o registro, tudo bem? Então, vamos acompanhar aqui com a tia.
nesta experiência vamos Olha precisar, lá, para então, essa experiência uma flor branca, é uma flor branca, uma rosa branca, tá? um copo, água e corantes alimentares. Olha lá, corante, pode fazer da cor que quiser ou pode Em primeiro lugar, misturar. vamos então cortar um pouco do caule da Primeiro flor. Vamos corta fazer aqui um pedaço ângulo do para caule, absorver mais tá? rapidamente a água. Agora vamos então pegar na água e no copo. Vamos então introduzir a água dentro do copo, mais ou menos. Tá carregando aí. Então ele vai colocar a água no copo. Até meio. Olha lá. E vai colocar a planta então dentro da água. Dentro do copo de água. Para dar então agora cor à nossa flor, vamos então pegar nas tintas e vamos escolher uma ou duas para colocar então dentro da água. Então, ó, vai colocar aí, né, o corante. Se eu quiser fazer só azul, eu posso deixar a flor azul. Se eu quiser fazer colorida, eu posso colocar, tá? Para ela então absorver a tinta. Olha lá, deixa um tempo, mais ou menos uma meia hora por aí, para ela absorver, tá? Então, ó, 2 horas depois, né, ele foi lá e olha só como que estava a planta, né? Ela está absorvendo. Quanto mais tempo deixar, mais ela absorve, tá? Então, agora a gente vai voltar... A gente vai voltar aqui para a apostila, tá? Deixa a tia Marcela descer aqui para vocês. Aqui. Então, o que a gente observou, turma? Que as pétalas das flores, elas mudaram de cor, né? E por que isso aconteceu? Isso ocorreu porque a planta, ela absorve a solução do recipiente de vidro do caule até as flores. Então, aconteceu a mudança de cor porque a planta, né, ela absorveu, ou seja, a gente pode falar, né, que ela bebeu da água, né, entre aspas, né, e aí do caule, o caule serviu de transporte e levou a cor lá, né, a água com a cor lá para a flor, por isso que ela ficou dessa cor. Tudo bem? Então, ó, vamos continuar aqui na página 286, né, sobre o vídeo que nós já falamos, que a tia Marcela já tinha passado para vocês, né, na semana passada. Então, aqui são, né, os termos. Então, quando nós falamos sobre, né, a chuva, né, quando ela cai, né, é a precipitação, vai evaporar. Junto com a evaporação tem a transpiração da planta também, né, que é a evaporação. Vai condensar aqui em cima, né, ou seja, essa água que virou estado gasoso vai subir, vai virar líquido novamente para poder cair em precipitação. Então, esses termos aqui são os termos que a gente usa, tá, para falar sobre o ciclo da água. Depois, com calma, vocês aí na casa de vocês, leiam, tá, esse texto aqui, ó, tá, que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, agora, né, em casa, para amanhã, vocês vão fazer esta atividade e depois eu vou explicar que vocês vão fazer a atividade a página 290 e a página 291. Então, para casa, tá? Que a gente já chegou nessa parte, eu vou explicar que é este exercício, o que você vai fazer. Aí tá escrito em dupla, né? Elabore um texto explicando como acontece o ciclo da água na natureza. Você, né, vai fazer aí em casa, né? Pode pedir ajuda pro papai, pra mamãe, né? Quem tiver aí com você, tá? Você vai elaborar um parágrafo, não precisa ser um texto, tá? Um parágrafo explicando, né, sobre os vídeos que nós assistimos juntos na aula passada e hoje, tá? Como que acontece o ciclo da água na natureza, envolvendo aqueles termos, tá? De precipitação, evaporação e transpiração, condensação, tudo bem? Aí você coloca aí com a palavrinha de vocês. Amanhã a tia Marcela vai postar o gabarito desta questão, tá? E da página 290 e 291, que vai ser a lição, tá? Para amanhã. Então, continuando,
Isso aqui vocês vão fazer, tá? Façam a leitura. Essa leitura aqui é muito legal, como evitar acidentes, tal. E agora nós vamos fazer juntos 2 páginas, tá bom? E aí depois em casa aí vocês fazem sozinhos o que a tia Marcela vai terminar de explicar, tá? Então olha só, o terrário, quando bem feito e cuidado, pode durar anos. Escreva 2 cuidados que devem ser tomados durante a sua montagem. Então você vai escolher aí, né, 2 cuidados que devem ser tomados quando a gente monta um terrário. Então, ó, a tia Marcela colocou aí, não colocar água em excesso, né, não pode colocar muita água, a tia Marcela falou isso. Não expor o terrário à luz solar direto. Vedar bem o vidro para evitar troca de gases do terrário com a atmosfera, ou seja, né, fechar muito bem o vidro para evitar que haja troca de gases, né, do terrário com o ar, né, com a atmosfera. Então, aí você escreve, tudo bem? No exercício 2, na ilustração abaixo de um terrário, indique. Então, você vai pegar aí seu lápis de cor azul e vermelho. E nós vamos fazer setas, tá? Vermelha, o caminho que a água evapora. Então, a água evapora, né? Então, quando ela evapora, ela sobe. Então, nós vamos fazer a seta de vermelho. E a seta azul, nós vamos fazer quando ela se precipita, ou seja, quando ela cai, tá? Então, olha só, você vai fazer aí na sua casa, né? A seta vermelha e a seta azul. Este exercício, ele é muito legal. Nós vamos pintar, tá? De 3 cores. Então, você vai pegar aí o lápis de cor amarelo, vermelho e azul. O amarelo, você vai pintar o local em que a água, ela é absorvida. Que lugar que ela é absorvida, né? Numa árvore? Pela raiz, né? Então, você vai pintar essa parte aqui de amarelo. De vermelho, a parte da planta por onde a água absorvida é transportada. Então, o caule, lembra que a tia falou? Que é o caule que vai transportar, né, os sais minerais, a água para as folhas. Então, você vai pintar de vermelho aqui, igual a tia pintou. E de azul, a parte da planta em que há perda de água por meio da transpiração. Então, por onde que ela transpira? Pelas folhas, tá? Então, você vai pintar de azul. Tudo bem? E agora, turminha, nós vamos fazer essa cruzadinha aqui juntos, tá? Então, vamos tentar resolver aí juntos. 1. A taranana é a camada de ar que fica ao redor do planeta Terra. Então, é a atmosfera, tá? Então, você vai completar e aí depois você vai lá na cruzadinha e coloca lá embaixo, tá? Ó, atmosfera, tá? 2. A tananana é o processo pela qual a água evapora através das folhas de uma planta. Nós acabamos de ver, né? Que é a transpiração. Isso. E o vapor é a água em estado gasoso. O cubo de gelo está no estado sólido, né? Então, você vai lá e coloca. A tananana é um instrumento usado para verificar a direção dos ventos. Nós construímos uma, lembra? Então, é a biruta. O tananana é um instrumento usado para medir a temperatura. Então, é o termômetro. O tananana é um mini jardim que imita o ambiente natural, né? Nós vimos que é o terrário. E as tananana são formadas por gotinhas de água e cristais de gelo. Nós falamos disso também na sala, lembra? Que são as nuvens. O tempo é a condição da atmosfera num determinado momento. Tempo o quê? Meteorológico. E a água que sai da torneira está no estado líquido. Então, turminha, ó, você vai completar, né, a cruzadinha aí. Depois a tia Marcela amanhã
resposta para vocês corrigirem, tá? Mas se vocês quiserem ir fazendo, acompanhando o vídeo da tia Marcela, perfeito também, tá bom? Agora, a partir daqui, ó, vocês vão fazer em casa, sem a ajuda da tia Marcela, tá? E aí depois eu vou postar para vocês. Eu só vou explicar e aí vocês vão fazer então, né, o exercício 5 e o exercício 6, tá? Então vocês vão ler o texto e observar a ilustração e depois responder as questões. Então, vamos lá. Depois que você lê o texto, você vai falar: como as nuvens formadas na floresta amazônica são levadas para o centro-oeste, sudeste e sul do Brasil? Então, você vai encontrar essa resposta aí no texto, tá? E depois, quando chove na floresta amazônica, o que acontece com a água da chuva? Tá escrito no texto, tem que ler com bastante atenção. E parte da chuva que cai no Brasil vem das nuvens formadas na floresta amazônica. Explique como são formadas essas nuvens na floresta. Então, todas essas 3 questões, turminha, está aqui, ó, no texto que você vai ler aí em casa, tá? E depois você vai desenhar uma das formas de se proteger dos raios elétricos durante as tempestades, que tá, ó, turminha, nesse texto aqui, ó, que a tia Marcela falou para vocês lerem, que era muito legal, ó. Voltando aqui, né? A tia tá voltando para vocês aqui, ó. Esse texto aqui, ó. Aí você vai ler aí em casa, tá? E aí vai responder. Tudo bem? Amanhã, né? Lembrando que nós vamos fazer o momento da partilha. A tia Marcela vai estar postando um vídeo aí para vocês, né? Finalizando também português e disponibilizando os gabaritos de matemática, né, da aula de ontem, e esse de ciências. Tudo bem? Então tá joia, turminha. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Um beijo.